Galera mais humana, aqui é o professor João Maria Fraga com mais um vídeo para o nosso canal Mais Humanas, ok? Dessa vez nós vamos falar sobre os anos 30. E aí nos anos 30 nós vamos falar especificamente sobre uma polarização política e ideológica que ocorreu nos anos 30 e que faz muito lembrar os tempos de hoje. Esses tempos marcados também de polarização, de divisão na sociedade brasileira e, sobretudo, de uma forte disputa política e ideológica entre esquerda e direita. Mas, nos anos 30, nós estávamos no período Vargas. O Brasil vivia, o pós-Revolução de 30, o Brasil vivia em meio à ruptura que havia ocorrido com a saída do poder das oligarquias de São Paulo, sobretudo, e sua base de apoio que havia ganho as eleições, nas eleições de 30, e a chegada ao poder de Getúlio Vargas e as oligarquias dissidentes, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, além dos tenentes, militares legalistas e a burguesia industrial, que era, na verdade, quem sustentava politicamente Getúlio. Durante esse período, sobretudo a partir de 1934, terminado o governo provisório de Getúlio, com a promulgação de uma Constituição, a Constituição de 1934, o Brasil vai viver um momento ainda sobre o poder de Getúlio, eleito de forma indireta pelo Congresso Nacional, o que nós vamos chamar de governo constitucional de Getúlio. O governo constitucional de Getúlio será marcado, então, por essa polarização ideológica entre a esquerda e a direita. A esquerda representada pela Aliança Nacional Libertadora. E o que era a Aliança Nacional Libertadora? O que era o aliancismo? Ou os aliancistas, como eram chamados. A ANL era uma organização de esquerda que tinha como formulação, sob a orientação, inclusive, da Terceira Internacional Comunista, de uma formação de uma frente de oposição ao nazifascismo. Uma frente de luta contra o nazifascismo, que eram os regimes totalitários que haviam surgido na Europa após a crise de 29 e que estavam se proliferando pelo mundo. Nesse sentido, os comunistas eles vão formar frentes de oposição ao nazifascismo, ao totalitarismo, e no Brasil não foi diferente. A Aliança Nacional Libertadora ela era representada por uma figura bastante conhecida na sociedade brasileira, sobretudo com o movimento tenentista dos anos 20, que ele havia sido um dos principais protagonistas. Estou me referindo ao Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, inclusive, que já não era mais ligado ao movimento tenentista, mas sim ao Partido Comunista, e inclusive se tornou uma das suas principais referências no Brasil. Luiz Carlos Prestes e a Aliança Nacional Libertadora usava como símbolo a foice e o martelo. Em muitas das manifestações, visto a participação em massa de militantes do Partido Comunista brasileiro, era comum nas manifestações da Aliança Nacional Libertadora você encontrar, por exemplo, o uso do símbolo, ou do símbolo da foice e do martelo, que estava associado à questão do socialismo e também do comunismo. O que eles defendiam? O que a Aliança Nacional Libertadora defendia? A liberdade, o acesso à terra, o acesso à terra que passava, inclusive, por uma luta por reforma agrária no Brasil. Do ponto de vista da dívida externa do Brasil, os aliancistas defendiam também a suspensão do pagamento da dívida externa brasileira.
defendiam a ideia de um governo popular, um governo revolucionário, um governo antifascista, um governo que fosse liderado, né, por uma liderança democrática e que assumisse um posicionamento em defesa, sobretudo, das pessoas mais pobres e em defesa da democracia, em combate ao nazifascismo. Essa era a formulação. Esse movimento, na realidade, tinha um forte apoio militar. Mas por que eles tinham um forte apoio militar? Porque Luiz Carlos Prestes, vocês sabem, ele tinha uma origem militar. Por essa razão, dentro dos quartéis era muito comum que cabos, soldados, sargentos, a baixa, né, oficialidade, ela seguisse Luiz Carlos Prestes e tivesse profunda simpatia pelo movimento aliancista. Mas além de militares de baixa patente, o movimento aliancista ainda tinha a simpatia de intelectuais de esquerda, como por exemplo Graciliano Ramos, né, que é um grande exemplo, uma grande referência desse momento dos anos 30, dentro do Partido Comunista e como intelectual que tinha uma visão mais progressista e de esquerda. Esse movimento ainda tinha a participação de muitos sindicalistas, como eu disse, militares de baixa patente, como eu falei, intelectuais de esquerda, como falo agora, também sindicalistas, né? Esse movimento, ele conseguiu formar várias sedes e conseguiu crescer enormemente. Muitas sedes, muitos filiados, o número de filiação crescia de forma assustadora, né? De forma intensa. Eram muitas as pessoas que se filiavam e procuravam participar desse movimento. Democratas, socialistas, né? O crescimento foi tão rápido que 70 mil a 100 mil filiados, né, numa velocidade muito grande, passaram a incorporar a Aliança Nacional Libertadora. E 4 meses depois de ser organizada, foi declarada ilegal por Getúlio. Porque Getúlio, ao ver o crescimento da Aliança Nacional Libertadora, ficou assustado, né? E aí passou a perseguir a Aliança Nacional Libertadora, principalmente depois que Luiz Carlos Prestes fez um pronunciamento criticando Getúlio e o acusando de ditador, né, mostrando a face ditatorial de Getúlio. Ao fazer isso, esse movimento ele passou a ser perseguido, as sedes da Aliança Nacional Libertadora terminaram sendo fechadas. Ok? Se por um lado havia esse movimento de esquerda, por um outro lado havia um movimento de extrema direita, ultraconservador, né? Esse movimento tinha uma tendência fascista, eram fortemente influenciados pelo fascismo, e esse movimento era a AIB, Ação Integralista Brasileira. Esse movimento também era chamado de integralismo, seus membros de integralistas. A Ação Integralista Brasileira era liderada por um intelectual chamado Plínio Salgado, que havia participado, inclusive, da Semana de Arte Moderna, em 22. Esse movimento usava como símbolos o sigma, usava como símbolo uniformes verdes, inclusive eram chamados de as galinhas verdes, né? E possuíam também uma saudação indígena. Esse movimento era um movimento fortemente nacionalista. E aí eles usavam uma saudação indígena que era Anauê. Promoviam, inclusive, desfiles nas ruas, né? Faziam paradas, parecendo, inclusive, paradas militares, usavam estandartes, uniformes verdes. Quem participava desse movimento? Militares de alta patente, intelectuais. Rio Grande do Norte, por exemplo, figuras como Câmara Cascudo chegou a participar do movimento.
Haviam também setores da igreja. O próprio Dom Helder também, na época, chegou a participar desse movimento, do movimento integralista. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, Monsenhor Valfredo, na época padre ainda, também chegou a se envolver, né, com essa onda, né, que tomava conta do Brasil, que atingiu inclusive muito fortemente a igreja, e muitos religiosos, muitos membros da igreja manifestaram inclusive simpatia por esse movimento. O que eles defendiam para conseguir esse apoio do clero, esse apoio da igreja? A ideia de Deus, pátria e família, a valorização da pátria, do nacionalismo, a valorização da família, uma influência inclusive do discurso fascista, né, italiano, e também essa apologia, né, a Deus, e trazendo inclusive Deus para o discurso político como forma de convencer as pessoas em razão da fé, do cristianismo, da sua profissão de fé. O movimento integralista é um movimento que vai contar ainda com a participação, como eu falei, de militares de alta patente, intelectuais conservadores, como o próprio Plínio Salgado, como o próprio Câmara Cascudo aqui, dentre outros em todo o Brasil. Também tinha a participação de setores da igreja, como eu falei. E é um movimento que defendia, por exemplo, o combate ao comunismo, o combate ao liberalismo. Eles eram anticomunistas, eram antiliberais, e defendiam um governo fortemente centralizado, um governo fortemente concentrado nas mãos de um chefe único, como era o caso da Alemanha nazista de Adolf Hitler, como era o caso do fascismo italiano de Benito Mussolini, como era o caso do salazarismo em Portugal, do franquismo na Espanha. Esses eram os referenciais de governo que esse grupo de extrema-direita, ultra-conservador, ultradireita, defendiam para o Brasil, certo? Inclusive, Getúlio, muito embora não fizesse parte do movimento, mas ele tinha simpatia por isso. Tinha simpatia por essas ideias. Até porque o cenário mundial era um cenário muito complexo. Nós vivíamos a crise de 29 e os efeitos da crise de 29 em todo o mundo. E com a crise de 29, nós vivíamos o surgimento desses movimentos totalitários na Europa. Inclusive, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, vai beber exatamente dessa influência do totalitarismo que estava ocorrendo na Europa. Assim como a Aliança Nacional Libertadora vai beber, vai ser influenciada pelo socialismo, não é? Pelas ideias comunistas, pela Terceira Internacional Comunista, pelo Comitê, órgão da Terceira Internacional Comunista, que é quem vai orientar, inclusive, a expansão dos partidos comunistas e também a organização dessas frentes antifascistas. Ok? Então, era um momento, portanto, de muita radicalização, era um momento de muita polarização, esquerda e direita, e o Brasil foi dividido. E como o Brasil terminou com essa divisão? Esses dois movimentos que se confrontavam, que polarizavam e iam aos extremos, o que foi que resultou desse processo? O que resultou é que houve um movimento em 1935, liderado pelo Partido Comunista, na busca de tomada de poder. Esse movimento ocorreu em Natal, em Recife e no Rio de Janeiro. E esse movimento, que ficou conhecido como a Insurreição Comunista de 1935, terminou sendo utilizado posteriormente por Getúlio para justificar em 1937 um golpe de Estado e a implantação de um regime totalitário, inspirado no regime fascista, que foi o Estado Novo, que prevaleceu de 1937 até 1945. Ok? Então,
ficamos por aqui e depois nós voltamos com outro tema. Se gostou, bate lá no sininho. Se gostou, dá um like. E se gostou, manda esse vídeo aí para um amigo seu e pede para ele se inscrever no canal. Nosso canal está crescendo muito e nós estamos recebendo muitos elogios pelos nossos vídeos, pelos debates que estamos fazendo e trazendo para vocês. Valeu? Muito obrigado por ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, galera!